vou abrir justamente esse arquivo para mostrar um detalhe para vocês. Vou abrir aqui. Bom, então esse aqui é o caderno que eu mandei para vocês, tá? Então aqui está Não atualizei o sumário, tá, gente? Desculpa, aqui não está atualizado. Então aqui a gente começa com a determinação da massa específica, tá? Que vai ser o nosso primeiro ensaio para o cimento. E aí vem explicando, né, introdução, os aparelhos que a gente vai utilizar, tá? Vou explicar como que a gente vai usar esses aparelhos aqui, os procedimentos. A gente vai para a determinação do índice de finura, tá? Por meio da peneira, de número 200. E a determinação da pasta de consistência normal, tá? Eu vou explicar cada um. E ainda tem outros ensaios aqui que a gente vai ver, que é a determinação do tempo de pega, determinação da expansibilidade e também a resistência à compressão, tá? Desse cimento, ok? E no fim, aqui, no finalzinho, tem um anexo, tá? Que apresenta a especificação, né? Para os tipos de cimento que a gente tem, né? CP1, CP2, CP3, CP4 e o cimento Ari, tá? E aqui tem algumas especificações, tá? Eu já falo de cara que na conclusão de vocês tem que ter alguma coisa relacionada com isso aqui, se está de acordo, né, com os resultados que eu vou passar para vocês, se ficou de acordo com esses parâmetros aqui especificados por norma, tá? A norma que especifica o cimento, tá? É essa norma aqui, NBR 16697, tá? De 2018, tá? Ela vem com as tabelas, né? Falando sobre classe, né? De resistência para cada tipo de cimento, né? Os parâmetros físicos e mecânicos, tá? Que são esses aqui, ok? Eu só traduzi lá, simplifiquei para aquela tabela de lá, mas quem quiser, né, consultar essa norma, fique à vontade aí, tá? Ela vem falando de todos os tipos de cimento, né, que nós temos. Então, né, nós temos esse anexo com essas especificações e temos esta tabela, tá? Que é para o ensaio no cimento Portland. Então, uma coisa que vocês devem fazer, tá? É com relação aqui, ó, a característica da amostra, tá? Que marca que é o cimento e que tipo de cimento que é e a categoria, tá? A data de coleta e data de ensaio não precisa preencher, ok? Isso aqui a gente vai fazer na próxima aula, que é resistência à compressão, mas esses 3 quadros aqui embaixo, esses 2 quadros aqui, ó, finura por peneiramento, tá? E água de consistência normal, a gente vai preencher nessa aula, tá? Faltou só um, que é o da massa específica, tá? Mas aí vocês anotem e façam o resultado, ok? Então aqui vem também um ensaio de início de pega, né, fim de pega, expansibilidade, tá? Que vão ser os outros ensaios que a gente vai fazer na próxima aula, tá? E aqui a gente tem as referências, ok? Bom, então fiquem atentos aí, né, com relação a esses 2 quadros aqui, tá? Finura por peneiramento e água de consistência normal, tá? Vou passar alguns dados para vocês determinarem, ok? Então, vamos começar, tá? Então, fiquem atentos, anotem aí, tá? A aula está sendo gravada, mas é interessante, né, anotar antes. Então, nós vamos começar, né, falando sobre esses ensaios tecnológicos que a gente vai fazer com o cimento Portland. E esses ensaios, tá? Alguns deles vão ser aplicados também para cal, tá? E gesso. Então, ó, algumas propriedades físicas do cimento Portland. A gente tem a condição natural, né, que é o pó dele. Então, a gente tem a massa específica e a finura, tá? Que a gente vai fazer a determinação hoje. E nós temos a mistura de cimento e água, tá? Em proporções convenientes de pasta, tá? Então, a gente tem que determinar uma água aí, né? Uma quantidade específica de água, né? Para determinar essa consistência normal, tá? Então, consistência
e tempo de pega, tá? Através da consistência, a gente faz esse ensaio de tempo de pega, tá? Mistura pasta com agregado normalizado. Isso aqui a gente vai utilizar, né, vai fazer uma argamassa, tá? A gente vai pegar o cimento, água e areia normatizado, tá? E vai fazer uma argamassa para fazer o ensaio de resistência, tá? Então, a massa específica, né? Então, a massa específica é importante para a gente determinar o consumo do produto, né, do cimento, só um momento aqui, do cimento, nas misturas, tá? A gente vai ver que isso é importante quando a gente vai determinar o traço, né, a quantidade de cada produto na mistura de concreto, tá? Então, isso é muito importante a gente ter esse valor de massa específica. Nós temos alguns valores, tá, de massa específica para esse cimento, tá? Na literatura, eu encontrei esse valor de 3,15 gramas por centímetro cúbico, tá? Esse ensaio, ele é padronizado pela ABNT-NBR 16605, de 2017, tá? Houve algumas reformulações da norma para esses ensaios recentes, tá? Então, a gente tem muita norma mudando por agora, tá? Então, se vocês viram outras normas, tá? Que era uma norma Mercosul, NM, se eu não me engano, 23, tá? Foram todas reformuladas, tá? Então, a gente tem várias normas recentes de 2017, 2018 e 2019, então tem que ficar muito atento com isso, tá? Com essas mudanças, tá? Tem pequenas alterações de um ensaio para o outro, tá? Não é coisa muito considerável, mas tem umas certas diferenças. Então, a gente vai usar o frasco volumétrico de Le Chatelier, tá? Que é esse frasco aqui de vidro, ok? Onde a gente vai colocar um líquido que não seja reagente com o cimento, tá? No nosso caso, a gente vai usar o querosene, tá? E a gente vai fazendo as leituras volumétricas, tá? Devido à variação, né? Quando a gente coloca o cimento dentro desse frasco, tá? Bom, então vamos falar dos equipamentos que a gente vai utilizar para esse ensaio de massa específica, tá? Então, o equipamento principal, né, é o frasco de Le Chatelier, tá? Que é esse frasco de vidro aqui. Ele tem, né, uma tampinha aqui, tá? Uma rosquinha aqui. E ele tem esse balãozinho na parte inferior. Tem uma graduação aqui, bem no início dele aqui, tá? E aqui, né, uma graduação maior, ok? Então, ó, aqui mostra mais claro, mais nítido, né, o detalhe do frasco, tá? O que a gente vai fazer no ensaio? A gente vai encher com querosene entre essa marca de 0 e 1 centímetros cúbicos, tá? Essa escala é em centímetros cúbicos, ok? E aí, quando a gente inserir o cimento, a gente vai ver que vai haver uma variação, né? Vai aumentar esse volume no frasco, né? E aí a gente vai medir né, esse volume final, né, nessa escala aqui, nessa segunda escala aqui, tá? E aí a gente vai anotar esses valores, esses dados aí, ok? Bom, a gente vai precisar do querosene, tá? Que é o líquido não reagente. A gente vai precisar de 2 funis, um com haste longa e outra com a haste curta, tá? A haste longa a gente vai utilizar para colocar o querosene no frasco, tá? E a curta a gente vai utilizar para colocar o cimento, ok? E nós vamos utilizar a balança, né, para fazer a frição da massa do cimento. Nós vamos precisar também de um recipiente para colocar essa amostra, né, para fazer medir o peso, etc. Nós vamos precisar de um recipiente para fazer, né, realizar o banho termorregulador, né? A gente vai ter que fazer um equilíbrio, né, da temperatura do frasco com o ambiente, tá? Então a gente faz através desse banho, tá? Vou mostrar isso aqui. Não necessariamente precisa ser um recipiente desse de vidro, tá? Tem que ser um recipiente que permita cobrir o frasco até um nível de 23 centímetros cúbicos, tá? Então, pode-se utilizar baldes,
né, o que tiver, né, o que puder, né, utilizar, tá? Pode ser utilizado, tá? Desde que cubra o frasco de Le Chatelier, tá? Até os 23 centímetros cúbicos, tá? E a gente precisa do termômetro, né, que a gente vai fazer, né, a frição, né, da temperatura dessa água, tá? Vai ser a água normal que a gente coloca aqui, tá? Para verificar esse equilíbrio térmico aí. Bom, então a amostra, tá? A gente vai utilizar um cimento CP2, né, com adição de escória, tá? Esse aqui, escória. 32, que é a classe de resistência dele, tá? A marca do cimento é Tupi, ok? Então é esse cimento aqui que a gente está utilizando para fazer essas determinações, ok? Então isso tem que estar anotado lá naquela tabelinha. Então, ó, o que acontece? Nesse ensaio, a gente tem que fazer a realização do ensaio da forma que esse cimento chega para a gente, tá? Só que, se a gente vê que tem algum corpo estranho na amostra de cimento, né, a gente pode peneirar esse cimento, tá? Isso aí, caso, né, veja a necessidade de fazer esse peneiramento, tá? Aí usa uma peneira com malha de 150 abertura de 150 milímetros, né? Metro, eu esqueci como que se lê essa unidade, enfim. Peneira de malha número 100. Bom, então, ó, procedimento. Primeira coisa, a gente vai determinar a massa da amostra de cimento, tá? E aí a gente vai determinar um valor de 60 gramas, tá? Então a gente vai colocar ali, tá? Pega o recipiente, tá? Pega o recipiente e vai colocando o cimento, né, até chegar no 60, tá? Lembrando que antes de fazer essa frição, tá, a gente tira a tara, né, do recipiente que está contendo o cimento, tá? Senão não faz sentido essa leitura aqui, ok? Então, eu tenho que colocar aqui, né, pesar aqui 60 gramas de cimento, tá? Então, esse já é um valor inicial para vocês aí. Massa de cimento, 60 gramas. Bom, o segundo passo é a gente encher o frasco, tá, de Le Chatelier com querosene, tá? A gente vai encher até a marca, né, de 0,1 metro cúbico, tá? Centímetro cúbico, desculpa. Então, a gente vai deixar o líquido aqui mais ou menos entre essa marca aqui, tá? Então, ó, pegou o querosene, lançou no frasco, tá? E aí ele vai deixar até, né, entre essa marca aqui. Não precisa necessariamente, precisa estar no 1? Não, tá? Só ficar ali entre 0 e 1 centímetros cúbicos, tá? Então, aqui, né, colocou, né, beleza, pega o frasco agora, tá? Que é o terceiro passo, seca o colo do frasco, essa região toda aqui do frasco onde não tem líquido, seca com papel absorvente, né, o papel toalha, tá? Vai lá e seca o frasco aqui, tá? Justamente, né, para tirar essas gotículas de líquido que tem aqui, tá? De querosene. E até mesmo quando a gente for inserir o cimento não ficar aderido aqui nessa superfície, tá? Isso não é interessante. Então, a gente seca aqui, tá? Com papel toalha aqui, né? Seca, beleza. Depois que fizer isso, a gente leva para o banho termorregulador. Então, a gente enche o recipiente de água, tá? E coloca o frasco, né? Isso, né? O frasco, ele tem que ficar submerso até a marca de 23 centímetros cúbicos, tá? Então, isso é para fazer com que esse recipiente, com esse líquido de querosene, fique com a temperatura equivalente à temperatura do ambiente, tá? Então, a gente deixa o recipiente aqui é até interessante, né, para o frasco não flutuar, a gente colocar um pezinho aqui em cima, tá? Mas tomem cuidado, esse frasco, ele é de vidro, tá? Então, coloca um pezinho aqui só mesmo para travar ele, para ele não subir, tá? Na marca de 23 centímetros cúbicos, deixa ali por 30 minutos. Aí, cronômetro, marca 30 minutos, tá? Após esses 30 minutos, a gente tira e faz a leitura inicial, V1, tá? Então, V1, a gente vai ler aqui embaixo, entre essa marca de 0 e 1 centímetros cúbicos, tá?
Então, o líquido vai estar entre essas duas marcas, de 1 e 0, tá? E aí eu faço a leitura. No nosso caso, foram feitos 2 ensaios, com 2 operadores diferentes, tá? Depois eu vou explicar por quê, tá? E isso vai dar uma diferençazinha lá no resultado final, tá? Então, com isso, tá? Eu obtive 2 leituras. O operador 1, né, que fez esse ensaio, ele obteve uma leitura V1, tá, em centímetros cúbicos, de 0,75. O operador 2 fez uma leitura de 0,3 centímetros cúbicos, tá? Então, percebam que essa leitura, ela não pode ser superior a 1 centímetros cúbicos, tá? Vai sempre ficar abaixo de 1, tá? Então, essas foram as 2 leituras, né, realizadas por esses operadores, tá? Então, V1, anotem esse valor aí, tá? Bom, então, depois de ter feito essa leitura V1, que é a leitura inicial, tá? Eu sei qual que é o volume do líquido ali, tá? Então, agora, eu vou adicionar a massa de cimento, tá? Lembrando que a massa de cimento é 60 gramas, tá? Então, agora, com o funil com a haste curta, eu coloco o cimento, tá? 60 gramas. Vou inserir ele dentro do recipiente. Aí a gente vai observar que vai aumentar, né, o líquido aqui, vai deslocar o líquido, né? E aí vai subir aqui, né, para outra escala, que é a escala superior do frasco, tá? Então, a gente ainda não vai fazer a segunda leitura. O que a gente vai fazer? A gente vai te retirar as bolhas de ar que está dentro desse frasco. Como que a gente faz isso? A gente gira o frasco de Le Chatelier com uma certa inclinação, né? Dá alguns giros, tá? E aí, né, a gente faz isso por alguns minutos, tá? E verifica, né? Coloca ele na posição vertical de novo, verifica se as bolhas de ar saíram, tá? Caso contrário, repita esse procedimento novamente, tá? Então, foi realizada essa agitação, né? E aí, né, a gente realiza novamente o banho termorregulador por mais 30 minutos. Então, a gente volta para aquele recipiente, tá? Coloca ele imergido até a marca de 23 centímetros cúbicos, deixa por mais 30 minutos, tá? Ok, depois desses 30 minutos, a gente tira, coloca ele na vertical, né? E faz a aferição da leitura final, V2, tá? Então, aqui está o recipiente, né? E aí a gente vai fazer a leitura aqui nessa marca superior, tá? Então, vai ser uma leitura aí que vai estar acima dos 18, tá? Centímetros cúbicos, normalmente, tá? Então, a gente fez, né, essa leitura, tá? O operador 1, ele leu 20,65 centímetros cúbicos e o operador 2 leu 20 centímetros cúbicos, tá? Então, essas são as 2 leituras que foram realizadas, leituras finais, tá? Então, aqui encerra o ensaio, tá? Então, a gente faz, né, a leitura inicial, né, só com querosene, e depois a gente efetua a leitura final, né, que é com querosene e o cimento, tá? Então, já percebam aí, né, que a gente vai fazer uma subtração com esses volumes para a gente obter apenas o volume ocupado pelas partículas de cimento, ou seja, o volume absoluto. Então, com esses dados, a gente vai para os resultados. O que vai ser? A massa específica, ela vai ser a massa de cimento que a gente pesou, os 60 gramas, né, que é esse M aqui, dividido por V2 menos V1, ou seja, leitura final menos leitura inicial. E aqui vai me dar um volume absoluto, volume só das partículas de cimento, tá? Então, aqui está especificado o que é cada um desses índices. Lembrando que ρ é massa específica, tá? Tem que ser dada em grama por centímetro cúbico, ok? Lembrando novamente que a massa que a gente utilizou para o cimento é 60 gramas, tá? Então, ó, a gente fez 2 leituras, né? Ou seja, a gente fez um operador, realizou esse ensaio, obteve
leitura inicial e leitura final. Então, eu tenho uma massa específica, né, desse ensaio do operador 1, e eu vou ter um segundo resultado de massa específica do operador 2, tá? Então, lá na norma, tá, ela fala o seguinte, ela fala que pode ser feita uma aferição só, uma única, tá? Mas, em caso de representatividade, tá, a gente pode fazer duas vezes esse ensaio com o mesmo operador e com a mesma amostra de cimento, isso é importante destacar, tá? E aí, né, não pode diferir uma massa específica da outra de 0,01 gramas por centímetro cúbico, tá? No nosso caso, né, que também está lá explícito na norma, quando se utiliza dois operadores diferentes, tá? Essa diferença entre as massas específicas, tá? Elas não podem ser maior, não pode ser maior que 0,03 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer né, a massa específica para o operador 1 e massa específica para o operador 2. Vão tirar a diferença, tá? Né, e vão verificar se o resultado está de acordo, tá? Se tiver de acordo, se for menor que 0,03 gramas por centímetro cúbico, ok, tá? E aí, se tiver ok, vocês façam a média e a média vai ser o valor final, tá? Da massa específica para esse cimento, ok? Então, vocês vão fazer isso. Quantas casas de precisão? 2 casas, tá? 2 casas decimais de precisão, ok? Não pode ter 3, tá? Não pode ser 0,0001, não. 2 casas, 0,01, tá? Precisão de 2 casas, ok? Entendido isso aqui? Dúvidas a respeito desse ensaio? Lucimar. Sim. Eu li você falando que a massa específica tem que ser dada em grama por centímetro cúbico. Qual motivo tem que ser essa unidade e não pode ser transformada em outra? Porque o ensaio em si, ele é todo medido nessa escala, tá? Porque a escala do frasco de Le Chatelier é em centímetros cúbicos, tá? Então, né, padronizou essas unidades, tá? Eu entendi. E por que das unidades de medida, unidade de precisão ser só apenas 2? Também é uma padronização? Padronização. Isso é critério de norma mesmo. Precisão de 2 casas, tá? Mais alguém queria falar? Caso esse é 0,03, a gente descartaria essas amostras de cimento e teria que fazer outro ensaio? Exatamente, tá? Teria que descartar. Isso aí seria um erro, né? Algum erro durante o ensaio. Pode ser que seja um erro no operador 1 ou no operador 2, tá? Mas a gente não sabe, porque são 2 resultados só, então a gente teria que descartar e refazer o ensaio, tá? Porque pode ter o erro de aferição, né, na hora de olhar, né, qual que foi o valor de volumes, né? Isso pode gerar um erro, tá? Então, se sair muito dessa margem, tem que descartar, e aí vocês escrevam isso, tá? Se passar, se for superior que 0,03, vocês falam, tá? Deve-se descartar, né, esse ensaio e realizar um novo, tá? Houve algum erro durante a execução do ensaio, certo? Próxima. Tá bom. Vamos supor que a gente vai fazer esse ensaio, pega um saco de cimento e faça essas 2 leituras. Vai dar exatamente 0,3. Mas pode ser que a gente pegue um saco de cimento de lotes diferentes. A possibilidade de dar diferente é muito maior. Porque o processo pode ter sofrido alguma interferência. E aí? Exatamente. E aí, olha só, essas 2 medidas devem ser para o mesmo lote, para o mesmo saco de cimento, tá? Isso não pode ser feito para um outro lote, tá? Se você chegar com outro saco de cimento, você vai ter que fazer uma outra análise, tá? Porque justamente por isso que você falou, vai ter uma diferença, né, durante o processo de fabricação, pode ter havido algum, né, diferençazinha do outro lote, tá? Então, quando a gente faz 2 ensaios, tá, tem que ser para o mesmo lote, para aquele mesmo
aquela mesma amostra que a gente recebeu, ou seja, para aquele mesmo saco de cimento. Beleza. Diga, Carlete. Com relação ao cálculo de incerteza, a gente vai fazer ou não? Ou não tem nessa etapa? Nessa etapa, não. Nessa etapa, não. A gente vai ver mais para frente, tá? Ok, Cálculo de certo. incerteza. Tá. Mais alguma dúvida, gente? Professora, eu tenho. Eu entrei um pouco atrasada na aula e eu gostaria de entender esses dados que a gente vai pegar desse operador 1 e 2 que estão nesse exemplo, né? Porque a gente não está no laboratório, né? Só para ter certeza. Não, então. Eu passei um arquivo aqui no chat, tá? Isso vai estar lá no Cigar. Me desculpe não ter passado antes, é porque eu tive que fazer algumas modificações no arquivo, tá? Que é um caderninho de um roteiro de ensaio, tá? Então lá tá todo o roteiro dos ensaios que a gente que eu vou mostrar aqui para vocês, ok? O que eu quero que vocês façam, tá? Nesse ensaio de massa específica, tá? Eu vou mostrar os resultados do ensaio que foi realizado, tá? Então, nesse caso da massa específica, né, vocês devem anotar esses valores de leituras aqui para fazer um relatório, tá? Porque vocês vão me entregar um relatório, né, para esses ensaios, tá? Lembrando que esse relatório, tá, é um relatório que vai abranger todos os ensaios de cimento, tá? Então, tem massa específica, finura, e tem pasta de consistência normal, tá? Resistência, tempos de pega, tá? E expansibilidade, tá? Então, eu vou mostrar 6 ensaios, tá? Hoje vão ser só 3, semana que vem mais 3, tá? E aí, eu vou mostrar os valores, né, dos ensaios que já foram realizados, tá? Então, é importante que vocês prestem atenção em todo o roteiro do ensaio, tá? E é muito importante que vocês perguntem se tiverem alguma dúvida, tá? A respeito de alguma etapa e tudo mais, né? Porque eu entendo que há uma certa dificuldade, né? Porque vocês não estão na prática, né? Não estão manuseando os equipamentos e tudo mais, tá? Mas para vocês entenderem qual que é o procedimento, né? Como que é o roteiro de se realizar esses ensaios, tá? Então, é importante que se anote esses valores que eu passei para vocês, tá? Porque com esses valores aqui, né, leitura inicial, tá? O tipo de cimento também é importante, tá, gente? A gente vai fazer os ensaios, todos os ensaios aqui vão ser para esse cimento aqui, cimento CP2E, né, um cimento com adição de escória, classe, né, de resistência 32, tá? Marca Tupi, tá? Isso é importante, né, informar na tabelinha que está lá no final desse arquivo que eu passei para vocês, tá? Informando isso aí, ok? O único dado que ficou faltando na tabelinha, que eu esqueci de incluir, é o dado da massa específica, tá? Então, anotem aí no canto do papel, nessa tabela não tem, tá? Esses valores, né, de leitura inicial e leitura final, né? Leitura inicial, V1, tá? São 2 operadores, tá? Então, leitura V1 aqui, né? Foram esses 2 valores que foram obtidos. E leitura V2, tá? Então, lembrando que a massa de cimento que a gente utiliza, tá? É até uma recomendação de norma que a gente utilize 60 gramas de cimento, tá? Para fazer esse ensaio. Então, a gente coloca lá na balança, né? Chega o mais próximo possível dos 60 gramas, tá? A gente determina a massa específica através dessa fórmula aí, ok? Então, a diferença entre os volumes, tá? E aí a gente obtém a massa específica para o operador 1 e para o operador 2, lembrando que a diferença entre os 2 resultados não pode ser maior do que 0,03 gramas por centímetro cúbico, tá? Se for superior a esse valor, o que a gente
faz? A gente descarta esse ensaio, fala que houve algum erro na hora da execução do ensaio, descarta e fala que precisa ser realizado um novo ensaio, tá? Isso é parâmetro de norma, tá? Bom, então, vou dar continuidade aqui, a gente vai para o nosso próximo ensaio, tá? O próximo ensaio é finura, tá? A finura, ela vai estar muito relacionada, né, obviamente, com o tamanho dos grãos desse cimento, tá? E ela vai estar ligada aí com a qualidade desse cimento, tá? E esse índice de finura é muito importante, tá? Porque quanto maior a finura do cimento, maior será a resistência do material, vai diminuir a exudação, tá? Que eu vou falar mais para frente o que é esse processo aí, tá? Que é uma segregação do cimento com a água, tá? Depois eu mostro isso aí mais explícito, tá? E vai aumentar a impermeabilidade, porque o grão vai ficar, ele é mais fino, né? Então ele vai conseguir, né, reduzir a porosidade da massa, né, ou do concreto, ou da argamassa, vai aumentar a trabalhabilidade e a coesão dessa massa, tá? E vai diminuir a expansão em autoclave, tá? Então, isso aí, essas são a consequência, né, de se ter um cimento com granometria fina, tá? Então, por isso a importância de se verificar essa finura, tá? Até com respeito à qualidade desse cimento, tá? Isso é muito importante. Então, na verdade, a finura, ela tem 2 ensaios, tá? Eu vou mostrar para vocês esse ensaio que é por meio da peneira de número 200, tá? Tem um outro ensaio, tá? Eu esqueci o nome dele. O equipamento dele é um pouco mais sofisticado. É um ensaio por permeabilidade ao ar, tá? E aí, né, tem um equipamento específico, né, para determinar. Mas, enfim, esse ensaio aqui, ele já é um requisito, tá lá na norma que eu apresentei para vocês, de especificação de cimentos, tá? Então, esse já é suficiente, tá? Então, ele é regido pela NBR 11.579, de 2013, tá? Determinação do índice de finura por meio da peneira de número 200, tá? Então, a gente vai utilizar um conjunto de peneiras, né? A gente vai utilizar a peneira de número 200 e o fundo dessa peneira, tá? E precisa ter a tampa, tá? Então, precisa do conjunto completo, tá? Tampa, peneira e fundo da peneira, tá? Depois, a gente vai lançar uma determinada amostra de cimento, agitar, e aí a gente vai pegar o resíduo, né? E fazer a medida, né? Pesar, tá? E aí determinar esse índice de finura, que vai ser a relação, né, do resíduo, o que ficou retido na peneira, sobre a massa que a gente utilizou, né? A massa total de cimento, ok? Então, ó, vamos para os equipamentos que a gente vai precisar, né? Eu já falei que a gente vai precisar aí da balança, né, de cara, e do conjunto de peneira, tá? Precisa do fundo, da peneira e da tampa, tá? É necessário esses 3, ok? E a gente vai precisar de uma franela, tá? Essa franela vai ser importante para a gente limpar, né, o fundo, né? Para retirar todo o resíduo do fundo da peneira. A gente vai precisar de um pincel, tá? Para limpar a tela a malha, né? Da peneira. Um cronômetro, né? Porque vai ter um tempo para a gente fazer a agitação da peneira, e um bastão de PVC, tá? Não precisa ser um bastão de PVC branco, não, aquele marronzinho, tá? Se eu não me engano, é 50 milímetros, tá? Já a gente faz, já é o suficiente para a gente bater, né, ao longo da peneira aí, tá? E a gente vai precisar de um relógio, um vidro relógio, tá? Que é um vidro, tá? Côncavo aqui, né? Oval, né? Com uma certa profundidade aqui, que a gente vai fazer, né, a frição de massa de cimento aqui com esse vidro, tá? E a gente vai precisar também de uma cápsula de porcelana, tá? Para lançar os resíduos, né, que não forem necessários, tá? Durante o ensaio, ok? Então, ó, a amostra,
continua sendo esse cimento, tá? A gente vai com esse tipo de cimento até o final, até o ensaio de resistência, tá? Então, CP2 é 32. Tupi. Bom, procedimento. Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar a massa de cimento. Vai ser 50 gramas, tá? Então, a gente usa aí uma balança com precisão de 0,01 gramas, tá? Aqui a precisão tá maior, né? Tá de 0,00 gramas aqui, tá? Mas, enfim, aqui já foi aferido, né? 50 gramas, tá? Aqui foi certinho, 50 gramas também. Bom, na sequência, a gente vai começar o processo de agitação, peneiramento dessa amostra, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse primeiro momento é eliminar finos, tá? Então, a gente pega a peneira, tá? Encaixa ela com o fundo, lança todo o material, né, sobre a peneira e agita a amostra, ele só está mostrando aí, ele vai agitar, ele vai fazer um movimento de vai e vem, tá? Com a amostra. Isso aí durante de 3 a 5 minutos, ok? E aí, na sequência, tá? Que é a etapa intermediária, depois que ele fizer essa agitação, ele vai tampar, né, a peneira, e aí ele vai retirar do fundo e vai bater, né, ao redor da peneira com um bastão, tá? Para retirar, né, esses finos que ficaram agarrados na peneira. Aí ele vai fazer a limpeza com o pincel, né, da peneira na parte inferior. E aí, esse material que ficou no fundo, a gente vai desprezar, tá? Então, ele vai retirar, vai limpar todo o fundo com o pincel. Depois, ele vai vir na sequência com a franela, limpando o fundo, tá? Ele tem que retirar todo o material, não pode ficar nada ali no fundo, tá? Então, ele retirou, ele vai voltar, tá? Ele vai pegar o fundo agora, vai encaixar novamente. Ele vai encaixar novamente a peneira, tá? Que ainda tem material na peneira, ok? Vai tirar a tampa e vai fazer agitação de vai e vem de 15 a 20 minutos, tá? Esse movimento de vai e vem, ele vai intercalando, girando a peneira, tá? Intervalos regulares. Aí, novamente, ele executa esse processo de limpeza, né? A parte inferior, agita novamente, tá? Ele vai intercalando isso aí. E aí ele tampa, vai no processo de novo de bater o bastão em torno da peneira. E perceba que ainda tem muito material no fundo, tá? A norma, ela pede o seguinte, que no fundo fique aí uma quantidade de 0,05 gramas, no máximo. Então, ele vai de novo jogar esse material fora, tá? E não vai utilizar, vai jogar fora, vai desprezar, vai limpar novamente o fundo, tá? E aí ele vai pro peneiramento final, tá? E aí ele encaixa novamente. Ele dá uma certa inclinação na peneira e faz um agito de vai e vem, tá? Isso aí por alguns minutos, tá? 1 minuto mais ou menos. E ele, né, vai intercalando esse movimento de giro da peneira, vai agitando esse movimento de vai e vem, tá? Vai intercalando, né, o giro. E aí, quando der 1 minuto, percebam que não tem quase nada no fundo, tá? Então, agora ele vai retirar o fundo, aqui, o material que ficou no fundo, e vai pesar, ver se realmente tem um valor abaixo de 0,05 gramas, tá? Se o valor for acima, ele vai ter que realizar o peneiramento de novo. Aí ele fez a medida, ó, deu 0,04 gramas, tá? 0,04 gramas. Então, ok, tá? Aí, então, ele não precisa mais executar aquele processo de peneiramento novamente, tá? Então, beleza, né? Tá de acordo com a norma. Eu vou lá novamente na peneira, tá? Que ficou resíduo em cima da peneira, tá? Que não passou. E esse que não passou, eu vou retirar, né? Utilizando o pincel, vou retirar, vou pesar em uma cápsula o que ficou, né? O resíduo que ficou nessa peneira, tá? E é esse valor que a gente vai utilizar para o cálculo de índice de finura, tá? Não é esse valor aqui de 0,004 gramas, tá? É o que ficou lá na peneira, tá?
Aqui é só para verificação se ele continua penetrando ou não. Então, ficou dentro de acordo com os limites da norma, tá? Ele vai, né, pegou o material, mediu o que ficou retido na peneira, tá? E o que ficou retido na peneira foi 1,38 gramas, tá? Então, esse é o valor que a gente vai utilizar no nosso cálculo. 1,38 gramas. Então, daquela massa lá de 50 gramas, ficou retido na peneira 1,38 gramas, tá? É o que não passou na peneira de número 200, ok? Então, resultado, tá? Isso é bem similar ao que vocês viram lá em mecânica dos solos, né? Então, o índice de finura vai ser o que ficou retido na peneira de número 200, tá? Que foi aquele valor de 1,38 gramas, dividido pela massa total que a gente colocou, né? Iniciou o ensaio, que foi de 50 gramas. E aí, esse valor tem que ser dado em porcentagem, tá? Então, a gente multiplica por 100%. Então, F é o índice de finura, né? Já falei. M é a massa de 50 gramas, tá? E o R é o valor que ficou retido, que no nosso caso é 1,38, ok? Então, para esse ensaio, ó, aqui saiu errado, tá o slide, desculpa, gente, aqui é finura, tá? Não é massa específica, não. Para esse ensaio, a gente faz uma única determinação. A gente faz um único ensaio, tá? Então, o resultado tem que ser com uma aproximação aí de uma casa decimal, tá? Então, vocês vão dar um resultado aí de porcentagem com uma casa decimal, ok? Dúvidas na execução desse ensaio? Dúvidas desse ensaio? Eu tenho, é só para confirmar, então todo material que passou no peneiramento, que caiu na parte de baixo, ele vai ser descartado e não é considerado em hora nenhuma, certo? Exato. Beleza. Exato. Ele não vai ser considerado, vai ser desprezado. O que for passando vai sendo desprezado, tá? E aí, a gente só faz a determinação do que passa, que fica no fundo, para a gente verificar se a gente para ou continua o peneiramento, né? Que faz aquela verificação, né? Se o que ficou no fundo está acima de 0,005 gramas, tá? Se ficar abaixo desse valor, dessa massa, a gente para, né? E pega o que ficou retido e determina, né, a massa. Caso contrário, caso D maior que 0,005, a gente tem que continuar o peneiramento. Então, ele vai de novo executar todo aquele processo de agitação, né? Inclinar a peneira, fazer aquele movimento de vai e vem, né? Por 1 minuto e tal, né? E aí fazer a medida de novo do fundo até chegar num valor menor que 0,005 gramas, ok? Carlete, você levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Não, foi para ver essa questão do valor, porque você tinha falado e eu não tinha pegado com relação a que tinha que dar abaixo de 0,05. Aí, como você já tinha respondido, pro Thales, aí eu abaixei. Ah, tá. Mais alguém quer perguntar? Senhor, Oi. esses slides você vai disponibilizar ele? Eu vou fazer uma correção aqui, que aqui pareceu massa específica. Vou colocar finura, tá? Mas olha, gente, tem aí o roteiro bonitinho, né? Que já ajuda bastante, que já vem detalhado passo a passo, tá? Isso é legal. Mas é interessante anotar, porque hoje, por exemplo, eu acho que eu não vou conseguir colocar o vídeo ou esse slide para vocês hoje, né? No caso, seria amanhã. Mas eu vou disponibilizar para vocês sim, né? Até porque tem uns valores aqui para vocês anotarem, ok? É só porque eu não... Às vezes eu fico prestando atenção e eu perco de anotar algumas coisas. Ah, não, sem problemas, tá? Eu tô gravando também, tá? Eu vou disponibilizar esse vídeo aqui para vocês, tá? Que não passar. Mas eu vou disponibilizar também os slides, tá? Sem problemas, ok? Só que não vai ser de imediato hoje, né? Seria amanhã, tá bom? Tudo bem, obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Hoje tá calor, viu? Então, a gente vai pro próximo, tá? Oi. Eu só perdi essa parte aí. Tem que ser menor do que 0,1, né?
E quantas casas decimais que você falou? Não, ó, não tem que ser menor que 0,1% não, tá? Olha só, essa aqui, ó, o que está escrito aqui é uma única determinação com a aproximação de 0,1%. Isso significa que deve ter uma casa decimal, tá? Beleza? Aí, o que vocês vão fazer? Isso foi interessante você falar, porque, olha só, o índice de finura, ele tem que ser comparado com aquela especificação da norma. O que a gente vai fazer? Deixa eu só trocar aqui de tela. Com o índice de finura determinado, tá? Vocês vão lá... 0,03. Oi? Esse resultado aí dá 0,03. Não, você tem que pegar 1,38 gramas, é o que ficou retido na peneira. Dividido por 50 gramas. Isso. Deu quanto aí? Tem que dar um número diferente aí, não? Aqui tem que multiplicar por 100, Pedro. Multiplicar. Tem que multiplicar por 100. 100%. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver aqui rapidinho uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu peguei esse resultado certo. Aqui arredondando deu 2,8. Deu 2,8? Eu acho que é isso mesmo. 50, né? Deixa eu ver aqui. 50 dividido por 1,38 dividido por 50 vezes 100%. Isso. Dá isso mesmo. Não dá dúvida, 0,3. É isso mesmo. Dá 2,8, tá? Tem que arredondar aí, ok? Uma casa decimal de precisão. Aí, mas não era 100%? Multiplicar, não. Tá escrito lá 100%. Isso, você multiplica por 100. Vai dar 0,02 alguma coisa. Não, faz essa conta direito. 1,38 dividido por 50. Deu 0,0276. Okay. Agora multiplica por 100. Deu 2,76. No caso, 100%. Tem que colocar... você multiplicou por 100. Eu estou te perguntando se tem o porcento ou não. Porque se tiver o porcento, dá 0, alguma coisa. Se não tiver o porcento, dá 2,76. Não, tem que ter o porcento. O índice de finura, ele tem que ser dado em porcentagem. Entendi. Tá? Ele tem que ser dado em porcentagem. Então, é 2,8%. É que eu tô falando que tem que ter uma casa de precisão nessa porcentagem aí sua, ok? Uhum. Entendeu? Entendi. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui Aqui é o arquivo que eu passei para vocês, tá? Aí vocês vão na especificação e ver aqui o índice de finura para esse cimento. Ó, aqui tá as especificações no anexo 7, tá? E aqui, ó, índice de finura, tá? Porcentagem. É essa que a gente obteve. E aí a gente tem que verificar, de acordo com o tipo de cimento que a gente está analisando, no nosso caso é CP2E. Esse daqui, ó, classe 32. Então, ó, tem que verificar se o índice tá de acordo. Tá de acordo? É menor que 12%? Sim. Sim, então tá de acordo. Então, isso que você tem que colocar lá no relatório de vocês, tá? Então, de acordo, acho que só no slide aí, você deveria colocar, eu acho, no 100% aí, o porcentagem deveria vir entre parênteses. Ah, tá. Porque eles colocaram lá no Excel porcentagem, é isso que eu tô te falando. Sim. Não, tudo bem. Sim, entendi. É porque aqui, ó, aqui eu já coloquei no F, índice de espessura em porcentagem, tá? Aí, se você colocar esse 100% aí, é como se você multiplicar 100%. No Excel dá errado. Ah, tá. Não, eu vou tirar aqui e corrijo, que eu tenho que corrigir essa parte aqui de cima aqui, eu corrijo isso aí. Agora eu entendi. Ok? Então, ó, vai dar ok, né? Vai ficar de acordo, vai estar respeitando as especificações do cimento, certo? Então, isso tem que estar lá no relatório de vocês, ok? Então, podemos passar mais alguma dúvida, gente? Vamos passar, então, para o próximo aí, tá? O próximo é a pasta de consistência normal, tá? Então, a pasta de consistência normal, a função dela é determinar a quantidade de água que a gente vai precisar para ter uma consistência boa, tá? Isso aí também vai determinar a finura, né? Os tipos e teores de adição que existem nesse cimento, tá? Então, a gente faz
tá, gente, a gente vai fazer diversas pastas. Por quê? Porque é tentativa e erro, tá? A gente não sabe o valor exato de água que a gente vai precisar adicionar para essa pasta para a gente conseguir uma consistência normal, tá? Então, a gente não tem uma noção. Então, a gente vai por tentativa e erro, tá? Quem tem muita experiência em laboratório, né, esses técnicos de laboratório, né, eles já sabem mais ou menos a quantidade certa que eles precisam adicionar ali para chegar na consistência normal, tá? E essa pasta a gente vai utilizar no ensaio de pega, tá? De tempo de pega, e também, né, para fazer, né, o corpo de prova para o ensaio de resistência, tá? Então, é utilizado para verificação dos tempos de pega, né, como eu falei, e aí a gente vai utilizar uma mistura de cimento e água, tá? Então, a gente vai utilizar a NBR 16606, tá? Que é de 2017, então teve uma reformulação aí, recente, dessa determinação, né, desse ensaio aí de pasta de consistência normal, tá? Então, a gente vai precisar, né, de um misturador mecânico. Aqui, gente, se não tiver um misturador mecânico, que é esse daqui, a gente pode fazer a mistura manual, tá? Mas não é muito interessante, né? Um gasto aí, né, uma precisão melhor é o misturador mecânico. E a gente vai utilizar o aparelho de Vicat, tá? Que vai ser importante para a gente determinar essa consistência normal, que eu vou explicar o que é. E aí a gente vai precisar, nesse aparelho de Vicat, tá? Que vai ser o mesmo aparelho que a gente vai utilizar para os tempos de pega, tá? Então, nesse caso, né, da consistência normal, a gente usa uma sonda de Tectimage, tá? Que é uma agulhinha mais grossinha, tá? Que eu vou mostrar para frente, que ela vai penetrar nessa pasta de cimento, ok? Então, a gente utiliza, né, variando a quantidade de água, né? A gente vai fazendo, né, até chegar numa consistência, né, requerida e determinada por norma, tá? Então, os equipamentos, a gente vai precisar de um aparelho de Vicat, tá? E aí o aparelho, né, ele vai consistir nesse cursor aqui na parte superior dele, tá? Que vai fazer a medida de distância, né, do fundo, da placa dele aqui de fundo, tá? Então, o que a gente faz, né? A gente tem um molde aqui, coloca a pasta aqui, coloca esse cursor sobre a pasta e deixa por alguns minutos. E aí a agulha vai descendo, tá? E o que a gente vai medir aqui, tá? A distância, né, dessa agulha até o fundo da placa, tá? E para ter uma consistência normal, a gente tem que ter uma distância aí de mais ou menos 6 milímetros, tá? Com uma precisão de mais ou menos 1 milímetro, ok? Então, essa aqui é a sonda, né, que a gente utiliza, tá? Ela aí tem um diâmetro de 10 milímetros e o molde, tá? Para a gente colocar a pasta aqui, tá? A gente usa uma plaquinha aqui no fundo, né? Para a gente realizar o molde, né? Para não escapar o material, tá? Porque aqui é vazado. E aí a gente vai utilizar a balança novamente, né? Para a gente aferir as massas. Vai usar água destilada para fazer a mistura e vai utilizar o misturador mecânico, tá? Vamos usar também a espátula, tá? Pode ser espátula de borracha ou espátula metálica. Uma régua metálica, tá? Não precisa ser essa régua de pedreiro muito grande, não. Pode ser aquelas réguinhas de metal, pequena. E o cronômetro, tá? A gente vai precisar do cronômetro para a gente medir o tempo da mistura, tá? Então, a amostra continua sendo aquele cimento, tá? Com aquele mesmo critério, se eu ver alguma coisa, algum resíduo no cimento, eu passo na peneira de número 100, tá? E aí, o cimento CP2, adição de escória, classe 32, tupi. Então, os procedimentos, tá? Primeira coisa, a gente vai determinar as massas para mistura, tá? Então, eu vou determinar a norma, tá? Ela pede para a gente utilizar 500 gramas de cimento, tá? Então, vou lá, meço 500 gramas de cimento. E a quantidade de água, tá? Ele não especifica, tá? Ele fala que você pode colocar uma determinada quantidade de água, que você acha, né? Para uma primeira tentativa, tá?
Então, aqui no nosso caso, a gente vai começar com uma quantidade de 150 mililitros, tá? Então, a gente vai colocar 150. E aí, a gente vai começar, né, preparando o aparelho de Vicarte. Como assim? Ó, a gente vai posicionar, né, a agulha, né, a sonda, e aí a gente vai soltar essa sonda lá em cima e vai colocar ela com a base de vidro, tá? Então, essa sonda, ela tem que estar encostada nessa base de vidro aqui, tá? Nessa placa base, tá? Que a gente chama. E aí, tem um cursorzinho aqui, tá? E aí a gente zera ele, coloca no zero aqui, quando tiver encostado na placa de base, tá? Então, aqui, ó, tem um esqueminha, tá? Então, aqui tem a placa de base, né? Placa base. Então, a gente encosta a sonda nela, coloca o cursor no zero, tá? Aí, beleza. Colocou o cursor no zero, a gente sobe a sonda, tá? Para ela ficar com espaço, né? Para colocar o molde, tá? E aí, a gente sobe até o final do cursor, tá? E trava. Tá vendo que tem um parafusinho aqui, ó? A gente trava, tá? E ela fica aqui paradinha aqui, ó, tá? Só esperando o molde, né, para começar o ensaio. Com isso, a gente vai para a preparação da pasta de cimento, tá? Então, a gente coloca primeiro na cuba água, e aí, ó, é interessante observar uma coisa, tá? A gente coloca na cuba toda a água e no momento que a gente for colocar o cimento, a gente já começa a cronometrar, tá? Então, assim que colocar o cimento na mistura, tá? A gente começa a cronometrar. Então, ele vai lançar o cimento na cuba. Começou o cronômetro, ele vai colocar a cuba lá no misturador mecânico. E ele vai começar a fazer uma mistura, tá? Numa velocidade lenta, tá? Aqui no equipamento tem esses ajustes aqui, tá? Então, ele vai começar uma mistura lenta. Isso aí por uns 30 segundos, tá? Começou a mistura lenta. E aí, 30 segundos nessa mistura. Assim que der o tempo da mistura, ele vai desligar o equipamento. Vou deixar dar os minutos aqui. Esses 30 já é contando o início, né, de que colocou o cimento. Exatamente. Aí ele para a mistura. E agora, o que ele vai fazer? Ele tem que parar a mistura por 60 segundos. Nos 30 segundos iniciais, ele vai fazer a mistura aqui manual. Ele vai retirar o resíduo da mistura das paredes aqui, tá? E vai fazer uma mistura aqui. O ideal é que se utilize a espátula, tá? Ele tá usando uma colher aqui. Aí ele tá tirando das pás, né? Ele vai tirar ali, aqui em volta aqui da parede, vai deixar bem misturadinho. E aí, o que ele vai fazer? Isso aqui a norma não fala. Aí, o que ele faz? O restante, os outros 30 segundos, né? Ele vai deixar repousado. Mas para a mistura não perder a água, ele cobre com um pano. Então, ele deixa ali por mais 30 segundos, coberto ali para não ter uma perda considerável de água, tá? Então, ele deixa ali por mais 30 segundos, né, parado. Assim que completar, ele tira e vai para um processo de mistura mais rápida, tá? E aí ele vai fazer essa última mistura por mais 30 segundos, tá? Só que uma velocidade rápida, ok? Então, aí ele vai fazer, né, terminar essa mistura. E aí, terminou, tirou e faz o preenchimento do molde. E aí, ó, o molde, ele tem que estar, tá? Que o molde é vazado, ok? Ele tem que estar com a placa base, tá? No fundo, acoplado. Então, vai vazar todo o material. Então, ele vai colocando aqui, ideal que seja com espátula, não com uma colher aqui, né? Até com uma colher de pedreiro, né? É o ideal. E aí, ele dá uma batidinha, tá? Dá uma batidinha, depois ele vem e acerta com a régua, tá? Tem que ficar bem rente aqui o topo do molde, tá? Então, ele tira o excesso
E agora, né, com o molde pronto, ele vai levar até o aparelho de Vicate. Então, agora a gente vai determinar a consistência. Então, aqui, deixa eu até pausar. O que ele faz? Ele vai, né, a gente deixou o cursor parado, né? Então, ele coloca o molde com a placa base no Vicate, e aí ele desce, né, segurando, tá, gente? Segura essa extremidade aqui superior com a mão, tá? Para não descer de uma vez, tá? Segura até ficar encostado na superfície do molde e trava, tá? Dá uma travada. E aí, para fazer a leitura de consistência, tá? Assim que a sonda estiver na superfície aqui, ó, aí você solta o parafuso. Solta o parafuso e deixa por 30 segundos. Aí você cronômetra. Assim que você soltar o parafuso, né, e que a sonda começar a descer, você começa a cronometrar. 30 segundos, tá? Então, assim que der os 30 segundos, você vai e faz a leitura aqui do cursor do Vicate, tá? Para ver a distância, né, entre a ponta aqui da sonda até o fundo, tá? Então, ó, aí a gente faz a leitura, tá? Para se ter uma consistência normal, tem que estar aí um valor de 6 milímetros, mais ou menos, tá? Então, ó, como que é feita essa leitura? Assim que a gente solta, né, a sonda ela vai descer no molde, tá? Então, se a mistura for muito seca, esse valor de distância vai parar um pouco mais para cima, né? Então, o valor da distância da placa base até a ponta aqui da sonda vai dar um valor de distância maior. Né? Concorda comigo? Porque a massa está mais seca. Se a massa tiver com muita água, essa sonda ela vai estar muito próxima da placa base, tá? Então, a gente tem que ir dosando isso, tá? Se eu ver que deu uma distância muito pequena, por exemplo, 3 milímetros, isso me indica que eu coloquei muita água. Então, eu tenho que tirar um pouquinho de água, né? Fazer uma outra mistura, tá? Com um pouquinho menos de água, né? E fazer de novo. Então, é tentativa e erro, tá? Esse ensaio, ele é demorado, tá? Que vai se repetindo, tá? Se eu não encontrar esse valor de 6 milímetros aqui, tá? Eu tenho que voltar lá no início do ensaio, tá? Pegar o cimento, 500 gramas de cimento, virar lá, fazer a mistura, tá? Então, eu tenho que voltar lá no início, né? Colocar a quantidade, né? Então, é bem exaustivo por causa disso, tá? Bom, então, os dados do ensaio. Nesse caso aqui, no nosso caso, foram feitas 3 tentativas. Na terceira, a gente já chegou no dado de consistência normal, tá? Na primeira tentativa, utilizou essa quantidade de água, tá? Que é 150. E achou uma consistência de 3 milímetros, ou seja, foi muita água, tá? E aí foi muita água, o que a gente tinha que fazer? Tinha que tirar um pouquinho de água. Então, aí tirou um pouquinho de água na segunda tentativa. Colocou a massa de água aí de 145, tá? E aí a consistência, né, a distância lá, né, medida lá, foi um pouco maior, ou seja, né, a gente tirou muita água, né, a mistura ficou um pouco mais seca, tá? Deu uma distância de 8,5 milímetros. A tentativa, que foi uma quantidade de água aí de 146,2 gramas, deu uma consistência aí de 5,5 milímetros, tá? Então, assim, tá bacana que tá próximo do valor de 6, né? Lembrando lá que é 6 mais ou menos 1 milímetro, né? Então, tá dentro, né? Então, a gente considerou essa mistura como uma mistura de consistência normal, tá? Para essa quantidade de água. Então, o que a gente faz? Nesse caso da pasta de consistência normal, o que é interessante é a quantidade de água, tá? Então, aqui saiu a exudação, não saiu o procedimento. Mas o que a gente pega? A gente pega essa massa de água e divide. Deixa eu colocar aqui. Eu vou consertar esse slide, acabou saindo, eu acabei excluindo o último slide. O que a gente faz aqui é determinar a porcentagem de água. Então, a gente vai pegar essa massa, que deu a consistência normal, e dividir
pela quantidade de cimento, né, se eu não me engano, que a gente utilizou. Então, ó, o que a gente vai obter nesse ensaio de pasta de consistência normal? Ela vai ser dada em porcentagem também, tá? Então, eu vou pegar a massa de água, que foi aquele 146,2 gramas, e dividir pela massa de cimento, que foi 500 gramas, e multiplicar por 100. Então, o valor aqui, né, da quantidade de água é dado em porcentagem, tá? Então, essa porcentagem de água é que eu vou utilizar, né, para fazer os meus ensaios de tempo de pega, tá? Então, aquela quantidade de água que a gente vai precisar para os ensaios que a gente vai realizar semana que vem. Dúvida, gente? Desse procedimento? Carlete? Então, se você pudesse, a gente tem tempo, né? Você já terminou os 3, né? Que você ia fazer. E aí eu queria que você voltasse naquela questão do cronômetro, da questão de você colocar para bater, né? Para fazer a mistura, e eu me perdi. Se você começa a acionar quando você já começa a fazer a mistura, quando você coloca o cimento com a água, né? E aí aquele processo até a batedeira, então aqueles 30 segundos já conta quando você já começa o processo de colocar o cimento com a água? Isso, exatamente. E se acontecer algum problema de você demorar um pouco para fazer esse processo até colocar na batedeira? Então, você não pode demorar, porque tem que ser rápido, porque, olha, gente, isso é o básico do conceito do cimento, tá, gente? Assim que o cimento, ele entra em contato com a água, ele já começa as reações dele, tá? Então, por isso que assim que o cimento entra em contato com a água, a gente precisa começar a cronometrar. Porque já está começando as reações ali, tá? Da mistura. E se ficar muito tempo misturando, ele vai começar a endurecer, entendeu? Então, eu falo para vocês como forma de recomendação, tá? Vocês têm que estar com tudo em cima da bancada para começar a fazer esse ensaio, tá? Não pode ter nenhum desvio, tá? Já tem que começar preparado, tá? Para não ter nenhum desvio nesse momento da mistura, tá? Porque é coisa rápida, tá? Coisa rápida. Assim que entra em contato, o cimento entra em contato, já começa as reações dele, tá? Já começa aquele processo químico dele. Então, assim que coloca o cimento, já começa a cronometrar. Já liga o cronômetro, tá? E já vai colocando ali. Então, assim, eu falo que vocês, o ruim, né, de não ter laboratório, é exatamente esse, né? Porque aí vocês não têm um contato com um misturador mecânico, né? Porque aí que é interessante. Porque aí vocês, com contato com o misturador mecânico, vocês já tem alguma, né? Vocês vão conhecer o misturador, já vai saber, né, como posicionar ali, como subir, né? Porque você viu que ele encaixou, sobe, né, para chegar na pá. Mas pode ser que o misturador que você está utilizando não seja esse que suba, né? Talvez ele precise que abaixe a pá. Tem isso também, tá? Aí você fecha a batedeira. É uma batedeira de bolo. Então. Exatamente. Aí eu fiquei com essa cabeça de batedeira. Aí, Isso. então, assim, por exemplo, naquele processo que ele para por 30 segundos e aí você parou 30 segundos, aí você vai cronometrar os 60 segundos para, tipo, fazer a retirada das laterais e o repouso. Então, também tem que cronometrar até o momento de parar, retirar, então tudo cronometrado, esses tempinhos aí, é isso? Tudo, porque a gente tá correndo o processo ali químico do cimento, né? A gente vai perder a trabalhabilidade dele, ele vai começar a endurecer, isso não é interessante, né? Por isso que é tudo cronometrado, tá? Então, a partir do momento que lança o cimento na água, começa a cronometrar, 30 segundos, e começa a mistura lenta. Assim que der os 30 segundos, desliga a máquina, desce, faz a raspagem das laterais da bacia, né? Raspa ali na pá do misturador, né? Mistura ali, né? Deixa tudo ali no fundo, tá?
por 30 segundos, tá? Cronômetro é isso também. 30 segundos você vai, raspa, mistura ali, deixa tudo ali no fundo, essa mistura, essa pasta. Assim que der 30 segundos, tira e tampa para não perder água. Por mais 30 segundos, deixa ali em repouso. Paradinho, 30 segundos. Depois que der os 30 segundos, tira o forro, coloca, né, encaixa lá, liga por mais 30 segundos. Mistura rápido, tá? Então, essa mistura, esse processo de mistura dura aí 2 minutos, né? É isso? 2 minutos. 30 segundos na primeira mistura, 60, né? 1 minuto, Isso. mais 30, né? 2 minutos. Então, tem que ser rápido, tá, gente? Então, assim, é claro que quando vocês forem fazer um ensaio desse tipo, vocês vão ter, né, vão se ambientar com laboratório, com os equipamentos, né? Quando vocês forem fazer o ensaio, vocês vão colocar todos os materiais, né, na bancada, próximo a vocês, tá? Isso é importante. Deixa tudo próximo para começar o ensaio. Uma dica que eu dou para vocês, né, principalmente, vocês ainda estão no meio do processo, né, para fazer... mas ainda o processo de fazer o TCC, né? Mas tem também iniciações, né? Enfim, né? Projetos de pesquisa, né? Quando vocês forem para o laboratório fazer qualquer tipo de ensaio, cheguem com um pré-relatório. O que seria esse pré-relatório? Seria esse roteiro que eu passei para vocês. Por quê? Porque já tem a introdução, por isso que fala pré-relatório, né? Tem introdução, né? Tem os materiais que você vai precisar, tá? Já tem o roteiro do procedimento, isso é importante, tá? Para você já chegar sabendo o que você vai precisar fazer, o que você vai precisar ali nesse momento, tá? Então, toda vez que vocês forem fazer qualquer tipo de ensaio, não precisa ser de materiais de construção, qualquer um, chega com esse pré-relatório, com esse roteirinho, para vocês não se perderem, tá? Porque tudo é questão de tempo, qualquer coisinha, qualquer desvio pode gerar um erro, vocês vão refazer o ensaio, tá? Então, né, perda de material, uma perda de tempo também, né? Que tempo, né, também é precioso. Então, né, tenha esse cuidado aí. A Bruna tinha levantado a mão. Bruna, você quer perguntar alguma coisa? Sim. Você pode definir para mim melhor o que seria essa exudação, que eu não tinha entendido direito. Não. Então, eu vou explicar a exudação. Você viu que tem um slide de exudação? Eu vou explicar agora. Eu coloquei um slide para isso, tá? Para falar a exudação, porque está muito relacionado com a finura do cimento, né? E como a gente está falando desse ensaio de finura, né? Eu ia falar justamente da exudação, tá? Que é o próximo tópico aqui. Bom, então, ó, continuando aí, vou falar um pouquinho da exudação, tá? Que é um processo, né? Um fenômeno de segregação que ocorre justamente na pasta de cimento, tá? Então, é justamente com o material cimento e água, tá? O que acontece, né? Dependendo do tamanho da partícula de cimento, tá? Pode ocorrer, né? Se esse cimento for muito com partículas muito grandes, né? O que pode acontecer é que a água não vai conseguir envolver toda essa partícula de cimento, tá? E precisa da água envolver toda essa partícula para ocorrer, né, o processo químico do cimento, tá? Então, se não envolve, né, ocorre a separação do material, ou seja, ocorre a separação do cimento da água, né? Quem é mais pesado vai para o fundo da mistura, né? Isso é um problema. Então, ó, aqui a gente vê justamente quando a gente está misturando, a gente consegue perceber essa segregação, né? Justamente essa parte aqui, tá? Aí, ó, justamente o que eu disse, né? Os grãos de cimento, sendo mais pesado que a água que os envolve, são forçados por gravidade a sedimentar, aí para baixo da mistura, tá? Então, aí, o problema é que não vai ocorrer, né, a reação química adequada do cimento, tá? Então, a gente vai perder a qualidade desse cimento, vai perder resistência, né? Então, isso é algo importante de ser verificado. Por isso que a finura é um requisito que a norma pede para se verificar,
requisito de recebimento, tá? Então, quando o cimento chega na obra, o adequado é que se faça essa verificação. A gente sabe que não faz, né? Enfim, mas é o adequado, tá? Então, qual que é o primeiro sinal que isso está ocorrendo? E isso a gente também pode ver na hora da concretagem. O afloramento de água superficial. Aqui a gente vê na mistura, né? Que começa a aflorar a água aqui, né? Justamente por isso. Então, a gente começa a ter a gente começa a ver fases ali nessa mistura, né? Ou seja, a gente quer um material homogêneo, né? Uma mistura única, né? A gente não quer ver os materiais separados, tá? A gente quer ver o material todo uniforme. E essa perda de uniformidade é ruim para essa mistura, tá? Não é desejável, vai perder, né, a qualidade dele. Aqui, ó, a gente percebe, né, já no material acabado, né, no concreto, né, essa segregação aqui, né, essa exudação, tá? Mas, né, com isso aqui, né, acaba gerando poros e mais poros, tá? E isso vai gerar consequências, né, vai abrir portas para outros problemas patológicos no material, né? Se tem uma abertura de poros, o que pode acontecer? Corrosão da armadura, né? Se for um concreto armado, pode começar a surgir trincas, fissuras e vai perdendo, esse material vai começar a esfarinhar também, tá? Então, isso não é interessante, tá? Então, a perda de resistência e durabilidade, isso é importante, tá? Então, isso é algo considerado. Então, a gente tem que verificar essa questão da finura, tá? Por isso, né, que a gente faz, né, esse ensaio de finura do cimento, para fazer essas verificações, né, e ver se está dentro, né, do que foi prescrito pela norma, tá? Dúvidas aqui na exudação? A gente vai falando, tá, gente, de outros problemas, tá? É claro que existem diversos problemas no concreto. Isso aqui é só para mostrar, né, a importância, né, da finura, mas a gente tem outros problemas que vão surgindo. A gente vai falar muito disso quando a gente começar a entrar em concreto, tá? Que aí a gente tem maior destaque a respeito disso, tá? E aí a gente percebe isso com maior evidência, ok? Mais alguma coisa, gente? Dúvidas a respeito disso aqui? Dúvidas a respeito da lista do estudo dirigido, que eu passei da lista também, eu passei uma atividadezinha para vocês fazerem com respeito às propriedades físicas, né, do material, né, eu passei uma questãozinha, né, eu não me lembro o que era para determinar, se eu não me engano, era para determinar a massa unitária, né, da brita. Alguém teve alguma dificuldade nessa atividade? Alguém levantou a mão, eu não estou conseguindo ver quem é. Quem é que levantou a mão? Sou eu, Júlia. Júlia, por favor. Minha dúvida é a respeito ao ensaio de pasta de consistência normal. Ao determinar a quantidade de água, que tem que ser em porcentagem, não tem nenhuma especificação quanto a casas decimais ou alguma outra? Não tem especificação, não. Bom você ter falado sobre isso. Deixa com 1/10, tá? Deixa com uma casa decimal, tá? Igual o da finura do cimento, ok? Uma casa decimal de precisão. Ok. Mais alguma dúvida, gente? Oi. Você tinha falado aí disso outra atividade? Para essa semana era o estudo dirigido e aquela tarefa que você deu no SIGA, não foi? Foi. Tinha alguma outra coisa? Não, era só isso. É que você falou de determinar, não sei o que da brita aí, eu não entendi muito bem. Ah, não, eu não sei, deixa eu verificar se foi esse que eu passei, é porque tem dois, eu não sei se eu passei o... Peraí, deixa eu ver aqui. Talvez eu tenha me perdido isso aí. Tá, deixa eu só verificar qual atividade que eu coloquei aqui direitinho.
Assim, não tem problema se você não tiver feito. O que eu ia colocar era para a gente ter feito na semana passada durante a aula, né? Mas aí não deu tempo, porque eu acabei começando a aula atrasada. Deixa eu ver. Eu não sei se eu dei como questionário. Foi um questionário. Eu dei como questionário. Foi um questionáriozinho falando sobre essa questão mesmo da Brita. Mas foi. Acho que pediu a massa unitária da Brita. Isso. Então, quem é que perguntou? Ah, não, verdade. Paulo. Eu coloquei Isso, lá um questionáriozinho. Bem básico, só para... Sim, agora eu lembrei. Era uma questão só. Isso, é um cálculo só para vocês, né, colocar em prática aquilo que a gente falou de propriedades do material, tá? Só para reforçar algumas coisas, assim, esses conceitos. Perfeito? E aí, eu vou colocar um outro questionáriozinho, mas aí vai ser a respeito do cimento, tá? Que eu passei do estudo dirigido da semana passada. Mas também vai ser igual a esse questionário, bem pequenininho, só mesmo para reforçar os conceitos aí. Quem levantou a mão é Raquel? É Raquel? Isso. Professora, eu enviei o estudo dirigido ontem, só que aqui para mim tá como ainda que não foi feito. Eu posso enviar de novo só por... Pode. Eu acho que questionário, não. Não, é o estudo dirigido mesmo. Eu enviei, mas é porque ontem choveu aqui e a internet ficava indo e voltando. Aí, como eu enviei pelo celular, eu acho que não deve ter ido. Se tá com sinal de exclamação, é porque o sistema não recebeu, né? Não recebeu. Ah, tá. Pode enviar então de novo. Uhum. Aí envia pela... Eu acho que eu liberei, segunda tentativa, se eu não me engano. Não, e tá até dia 26, porque até hoje, né? Não, até amanhã. Até amanhã, porque tá. eu respeito isso, tá, gente? Porque, assim, é meio que injusto, né? Porque eu tenho que contar 7 dias, tá? E aí, a atividade de semana passada, eu coloquei na terça. Então, assim, respeitando os 7 dias, eu comecei a contar de terça, né? No dia que eu postei. Então, para dar 7 dias, vai dar amanhã. Então, vocês têm até amanhã para entregar o estudo dirigido e também o questionário, tá? Só que, assim, eu peço que não deixe muito para em cima da hora, para não ficar atuado de coisa para vocês fazerem, tá? Então, assim, né? Vamos fazendo com calma e tudo mais, né? Para vocês poderem tirar as dúvidas aqui comigo e tal, para a gente ir debatendo essas coisas, ok? Então, tá liberado até amanhã para vocês fazerem tanto o questionário quanto as tarefas, tá? A tarefa do estudo dirigido 2. E amanhã eu vou colocar o estudo dirigido 3, que vai falar justamente com relação a como se determina a resistência à compressão, né? Que a gente vai ver o ensaio semana que vem. Então, aí já vai ser um estudo mais dirigido para esse campo, tá? Então, né, para falar sobre os critérios que a gente utiliza, né, para fazer as determinações, para determinar qual que vai ser o resultado, né, da resistência para esse cimento, tá? Mais alguma coisa, gente? Dúvidas que vocês tenham? Clausimar. Sim, pode falar. Eu só não entendi muito bem a questão do calor de hidratação, se pudesse. Tá. O calor de hidratação, eu vou explicar semana que vem, pode ser? Porque aí eu vou falar de expansibilidade e tempo de pega. E aí vai estar tudo casado. Pode ser? Posso explicar semana que vem? Claro. Aí eu explico tudo, né, para ficar tudo bonitinho, tá? Beleza, eu vou falar aqui dos tipos de cimento, tá? Que eu gravei um vídeo para vocês, mas eu só gravei até a parte de fabricação, tá? Eu não falei dos tipos, não falei do calor de hidratação, né? Que é um processo químico, tá? Que eu vou falar também na semana que vem, tá? Então, esses tipos de cimento, é muito importante a gente ter esse conhecimento, porque ele tem algumas adições, né? E eles são diferentes um do outro, né? O comportamento é até mesmo para indicar, né, a aplicação desses cimentos aí em
construções, tá? Isso também é interessante para verificar o que a gente vai achar nos nossos resultados. Lembrando que a gente está usando um cimento do tipo CP2, né, com adição de escória. Então, ver essas características, né, desses cimentos aí, tá? Então, o primeiro cimento que a gente tem, deixa eu voltar aqui. Aqui tá. A gente tem o cimento Portland comum sem adição, que é o CP1, tá? Então, ele é o mais básico, que é uma mistura de clinker com gesso, tá? 100% essa mistura. E aí ele é indicado para construções onde a gente não precisa de condições especiais e também onde a gente não tem um ambiente tão desfavorável. Então, a gente percebe que esse cimento não é muito empregado, né? Mas tem ele aí, tá? E aí tem as classes de resistência dele, tá? 25, 32 e 40, tá? Para esse cimento. E nós temos também esse cimento comum com adição, que é o CP1S, tá? Então, ele tem a mesma composição do CP1, só que tem uma adição bem reduzida de material pozolânico, tá? Então, ele tem essa diferença, tá? E não tem uma quantidade, uma adição muito considerável de pozolano, senão ele teria uma outra classificação, que a gente vai ver lá para frente, tá? Então, aí ele tem uma porcentagem de mistura de clicker mais gesso de 95% a 90%, tá? Então, tem uma adição aí de pozolano de 1 a 5%, tá? E aí, essa pozolana, né, vai aumentar a impermeabilidade desse cimento, tá? Em relação ao cimento comum, tá? O CP1. Então, a gente também tem diversas classes desse cimento, né? Classe de resistência, né? Então, a gente tem de 25, 32 e 40, tá? Aqui no saco aqui é de 40. Bom, nós vamos pro cimento Portland comum, tá? Ele tem esses requisitos de todos, tá? Não só o dele. Nessa norma aí que eu falei para vocês, 16697, 2018, tá? Antigamente, a NBR, ela separava, ela colocava cada tipo de cimento em uma norma. Agora não, com essa reformulação, ela colocou tudo em uma norma só, tá? Também não fazia sentido, né? Fazer um monte de norma especificando um cimento, né? Não fazia muito sentido, não. É gasto de papel, né? Então, aqui, ó, tá as especificações. Isso vem lá dessa norma, tá? Então, aqui vem só do cimento comum e do cimento com adição, tá? Aqui tá as classes de resistência desse cimento, tá? De 25, 32 e 40. E aí, né, tem as composições, né, em porcentagem, né, desses materiais, clicker mais gesso, escória, pozolana e filler, tá? Bom, aí tem as outras propriedades, tá? Eu vou deixar aí para vocês consultarem lá nessa norma, tá? Para esse cimento. E nós temos os cimentos compostos, tá? O primeiro deles é o CP2E, tá? Que é esse que a gente está fazendo os ensaios, tá? Esse é com adição de escória, por isso que vem com esse Ezão aí depois, tá? Então, ele tem, né, uma porcentagem, né, bem grande, né, de clicker mais gesso. Aí tem uma porcentagem de 6 a 34% de escória e é adicionado aí, pode ser adicionado, né, o filler nessa mistura, tá? E aí pode ser até 10%, tá? De adição desse material. Pode ter ou não, tá? Isso aí fica a critério do fabricante, tá? É recomendado para estruturas que exigem um desprendimento de calor moderadamente lento, tá? Então, ele não vai liberar um calor muito rápido, né? Então, ele não vai ter esse processo de pega rápido, tá? Então, ele, consequentemente, ele não vai ganhar resistência tão rapidamente, tá? Então, aí, um exemplo, né, desse cimento, esse aqui é da Cauê, o que a gente está utilizando é tupi, tá? Então, tem essas diferenças de marca e de fabricante.
Aqui, né, faltou, né, baixo calor de hidratação, né, justamente no início das reações químicas dele, né, ele tem um baixo calor de hidratação, que eu vou explicar esse calor de hidratação na próxima aula. Bom, aí nós temos também o cimento composto, né, com pozolana, né, que vem com essa letrinha Z aqui, ó, tá? Então, a gente tem aí também a possibilidade de adicionar filler nessa mistura, tá? Até 100%, tá? Em massa. A gente adiciona pozolana de 6 a 14%, tá? Ela vai permitir maior impermeabilidade, né? Justamente porque o material pozolana é fino, né? Então, ele vai preencher os poros desse material, né? Então, ele vai aumentar a impermeabilidade desse material. E aí, ele vai ser ideal para essas obras subterrâneas, né? Onde a gente tem contato com água, principalmente água marítima, tá? Que aí a gente impede a entrada dessa água, essa água salina, tá? E aí, novamente, né? Um tipo aí, o cimento Cauê. E nós temos também, né, dentro da classe de cimento composto, né, o cimento composto com filler, né, que vai ser o CP2F, tá? O F vem de filler, tá? Então, o filler, né, aquele material calcário, né, onde a gente reduz bem, né, a dimensão das partículas, né, deixa bem fininho, tá, para compor esse material. Então, vai ser, né, uma mistura de clicker mais gesso, mais a porcentagem de 6 a 10% de filler, tá? E aí vai ser recomendado desde estruturas de concreto armado até argamassa de assentamento e revestimento, tá? Ele não vai ser indicado para ambientes com alto nível de agressividade, tá? A gente tem aí um problema que eu vou mostrar quando a gente falar de concreto, de meios sulfatados, né? Presença de esgoto, né? Poluição, enfim, né? Isso pode gerar um problema sério no nosso material, na nossa estrutura, tá? Então, a gente precisa ter uma certa noção, né, de qual que vai ser a composição da mistura do concreto para essa estrutura não perder a sua durabilidade, tá? Então, isso aqui é um indicativo bem legal, né? Principalmente se a gente estiver fazendo uma obra desse tipo, né? Uma galeria, né? De água, de esgoto, sei lá, né? Então, pensar nesses quesitos aí também. E aí nós temos um exemplo aí de saco, né? Indicando aqui, né? O tipo de cimento. O cimento, esse tipo de cimento também está lá naquela NBR 16697, tá? 2018. Também tem um quadro especificando, né, a composição desse material, as classes, né, o quantitativo aí, né, desse material e também com relação a algumas propriedades desse material, tá? Aqui, ó, tem aqui as resistências, né, a compressão mínima por dia, tá, desse material. Então, a gente percebe que esses cimentos, né, no início aqui, ó, ele não tem uma resistência considerável, tá? Depois vai aumentando, né, até chegar na resistência de 28 dias, tá? Vou mostrar um gráficozinho que vai mostrar justamente essa relação de resistência ao longo do tempo, né, dos dias aí. Bom, a gente tem o cimento de alto forno, CP3, tá? Ele é interessante para quem fabrica, né, o cimento, porque ele vai consumir menos combustível durante a fabricação dele e ele vai acabar reduzindo os custos, tá? Então, ele vai ser algo mais interessante para a fábrica. Então, a composição dele vai ser, né, vai ter uma redução do clicker mais gesso, né? Por isso que tem essa redução de custo, né, durante a fabricação. E aí eu vou adicionar mais quantidade de escórias, de 35% a 70%. E aí eu também vou adicionar um pouco de filler, né, até 5%, tá? Então, esse tipo de cimento, ele já é interessante para meios agressivos, tá? Então, ele vai aumentar a resistência, né, desse material a meios agressivos. Então, é interessante, né? Se eu estou numa área muito industrial, né, pensar em utilizar esse tipo de cimento. Porém, ele tem um endurecimento mais lento, tá? E quando
Quando fala em endurecimento mais lento, pode saber que a resistência inicial dele é baixa, tá? Então, ó, endurecimento lento vai gerar menor calor de hidratação, tá? Isso também é interessante, que ele não vai liberar muito calor. Então, ó, ele vai ter como consequência resistências mais baixas nas primeiras idades. Porém, quando chegar nas idades maiores, né, quando esse tempo for aumentando, ele vai aumentar essa resistência. Então, isso também, né, pode balancear aí no momento da escolha, tá? Ele também vai permitir uma maior impermeabilidade e durabilidade, né? Justamente maior durabilidade, porque ele é mais resistente aos meios agressivos, tá? Então, ó, ele vai ser recomendado para barragens, tá? Para fundações de máquinas, para tubos e canaletas, né, que eu falei, né, que vai passar esgotos, influentes industriais, justamente porque ele é mais resistente a esse meio agressivo, tá? Concretos com agregados reativos, a gente vai ver um problema muito sério, né, que o agregado, né, dependendo do tipo de agregado, né, a composição desse agregado, ele pode reagir com o meio, danificando o material e provocando algum tipo de patologia, tá? Então, esse tipo de concreto, ele pode ser interessante, né, se eu não tenho outro recurso, né, se eu não tenho como mudar de agregado que eu estou utilizando no meu concreto, né, eu posso utilizar esse concreto para, né, balancear isso aí, impedir essa reação. Argamassa de assentamento e revestimento, então ele também pode ser aplicado, né, para esse tipo de função consultiva. Obras subterrâneas, pavimentação de estradas e pistas de aeroporto, tá? Estruturas de concreto simples, armado ou protendido. Isso também é interessante. Bom, o cimento pozolâmico, tá? Que é o CP4, tá? Ele é um cimento em que a gente também vai ter um consumo menor de combustível, justamente porque a gente vai reduzir a porcentagem de clicker mais gesso, tá? Mas, assim, essa redução não é tão expressiva quanto aquele CP3, né? Que a gente viu que a redução era bem mais considerável de clicker mais gesso, tá? Então, a gente vai aumentar o teor de pozolana nesse material, vai de 15% a 50%, né? A metade, né, da composição de pozolana até. E vamos também colocar um pouco de quantidade de filler, até 5%, tá? Isso vai permitir também maior resistência aos meios agressivos, vai dar maior, né, impermeabilidade esse material, maior até que o CP3, tá? E também vai permitir maior durabilidade, né? Lembrando que a pozolana é bem fina, tá? Então ela vai preencher bem esses vazios desse material, tá? Então ela vai garantir ainda mais essa impermeabilidade do material, aumentando a sua durabilidade, tá? Apresenta resistência mecânica com pressão superior ao concreto Portland comum a longo prazo. Então, a longo prazo, ele tem uma resistência expressiva, tá? Como o CP3, ele também apresenta endurecimento lento, ou seja, né, ele vai liberar, vai ter baixo calor de hidratação, tá? Consequentemente, ele vai ter uma resistência inicial baixa, porém, a resistência final, né, a longo prazo, vai ser bem elevada, tá? Ele é bem indicado, tá, para obras onde a gente tem exposição, né, à ação de água corrente e ambientes agressivos, tá? Então, onde a gente tem, né, essa presença constante de água, né, esgoto, né, e a gente vê que é um ambiente onde a gente percebe que pode ter uma certa penetração desses agentes, né, de deteriorização desse material, né, aumentar a impermeabilidade para impedir, né, essa entrada, né, é bacana. Então, o ideal é utilizar esse CP4, tá? A imagenzinha dele. E nós temos também as especificações, né, desses cimento, né? O CP3 a gente chama de cimento de alto forno, né? O CP4 pozolana, né? E aí tem as especificações, né, de composição de massa. Lembrando um detalhe importante, tá? Que o CP4, ele tem classe de agressividade só duas, tá? 25 e 32, tá? Ele não tem o de 40, ok?
Então, isso também é importante ser analisado na hora de escolher esse material. Bom, e aqui tem as outras propriedades desse material, né? As resistência, a finura, né? Outra teor de porcentagem de composição dele, né? Enfim, tá? Isso aqui também pode ser utilizado, né? Para vocês fazerem como comparativo, né? Para os ensaios que a gente for realizar, tá? Que a gente está realizando. E aí a gente tem também o CP5, né? Que é o CP ARI, né? O cimento ARI, alta resistência inicial, tá? É um tipo particular de cimento Portland comum, tá? Então, ele vem com aquela composição pura, né? De clicker mais gesso, tá? Com adição ou não de filler, até 5%, tá? Ele atinge resistência, né? Como o próprio nome diz, nos primeiros dias, tá? Então, como que isso vai ocorrer? Como que ele vai diferenciar do comum, né, que não tinha tanta resistência assim, para esse, né, com as dosagens de calcário e argila na produção do clique, tá? Então, tudo nesse processo de fabricação é importante, vai afetar, né, no resultado final do material, né, do cimento que vai sair ali. Então, ali eles dosam ali, né, uma quantidade diferente de calcário e argila, tá? Para produzir o clique e faz uma moagem mais refinada desse cimento, para ele ficar com a granulometria mais fina, tá? Então, aqui a gente tem também, muito comum, a gente vê muito ensaios também, com estudos em cima desse cimento, também aplicação desse cimento aí, tá? Né, lembrando aí, né, quando a gente quer, né, uma obra que precisa, né, requer, né, uma resistência nos primeiros dias maior, né, a gente tem que utilizar esse tipo de cimento, tá? Né, os requisitos dele, ele não tem uma classe, né, igual os outros, né, de 25, 32 e 40, tá? É só o ARI, né, com alta resistência inicial, tá? E aqui tem as composições e também, né, as características dele. Então, perceba que no primeiro dia, né, de aplicação desse cimento, a gente já tem uma resistência aí de 14 MPa, tá? Então, aí vai aumentando com o passar dos dias, né? O que a gente não tinha, né, no primeiro dia com os outros tipos de cimento, tá? Então, isso é importante observar. E aqui, né, tá o gráfico, né, de resistência à compressão pela idade desse cimento, tá? Então, olha só, aqui a gente tem a escala, né, de 10 a 60 MPa, tá? E a escala de dias, aqui na parte inferior, né, de 0 até 28 dias aqui, né? Que é o que a gente normalmente determina, né? A gente determina de um dia só para o ARI mesmo, né? O de 3, 7, 14 também é importante determinar, e 28 dias, tá? Então, ó, percebam que o CP5, que é o ARI, ele já vem com uma resistência inicial aqui no primeiro dia, tá? Então, ele tem uma resistência maior do que os outros, né? Que os demais. Então, né, ele já ganha uma resistência inicial e já vai, né, ganhando resistência aí. Então, ele tem uma resistência muito maior que os demais, tá? O cimento comum, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Não tem. Só tem o CP1S, né, com adição de pozolana, tá? Que é esse daqui. Ele tem uma resistência inicial superior aos outros cimentos, né? O cimento CP2 e o cimento CP3 e CP4, tá? Porém, né, ele não tem uma resistência a longo prazo maior do que o CP3. O CP3 ele vai ganhar uma resistência considerável, tá? Ao longo, quanto mais ele vai ficando mais velho, tá? O CP5, ele vai ter uma resistência abaixo, né, dos demais, tá? Ou CP4, desculpa, que é aquele com adição de pozolana, né? Ele tem uma resistência à agressividade considerável, porém,
a resistência dele não é tão elevada assim em relação aos outros, tá? Então, isso é um fator a se pensar na hora de se empregar esse tipo de cimento, tá? O CP2, né, que são aqueles compostos, tá? Ele tá aqui, né, abaixo do CP1S, tá? Ele tá aqui, ele também tem baixa resistência inicial, né? E aí ele vai ganhando resistência ao passar dos dias, tá? E aí ele chega a uma resistência similar ao CP1S, tá? Então isso aqui é interessante, né? A gente observar, né, de acordo com as características da nossa obra, né? O que a gente, né, na aplicação, né, no que a gente vai aplicar, né? É interessante a gente observar esse quadro aqui. O CP-ARI é bastante empregado aí, tá? Nessas obras, tá? Mas deve-se haver um cuidado, que ele é um pouquinho mais caro, né? O CP2 também a gente vê muita aplicação dele nas construções, tá? E essas adições, né, variam muito com região, como eu falei, tá? Tem região, né, que tem uma fábrica de cimento com escória, né, ali, então ali compensa mais comprar esse tipo de cimento. Mas tem uma outra região que tem um cimento CP2 com pozolana, né, então compensa mais comprar esse. Mas tem que ficar atento com as características de cada um desses cimentos aí na hora de aplicar na construção, tá? E aí a gente tem outros tipos de cimento, não vou entrar muito em detalhe não, mas tem esse cimento com uma especificação RS que é resistente aos sulfatos, tá? E aí ele vai dar maior resistência a meios agressivos a qualquer tipo de cimento, tá? Então, qualquer um desses tipos de cimento que eu citei aqui, ele pode vir com essa característica de RS, tá? Ele vem aqui, ó, escrito no saco do cimento, um RS na frente, tá? Então, tem aqui, ó, CP432 RS, tá? CP3 40 RS. Então, aumenta a resistência a meios agressivos sulfatados. Então, pode ser também uma outra escolha, né? Uma opção aí, tá? Aí eles adicionam mais desse composto aqui, C3A, né? Que é o aluminato de cálcio, né? Tricálcio de alumínio, uma coisa assim, né? 8%, tá? Ele aumenta nessa quantidade aqui e faz adições de filler, né? Até uma dosagem de 5% aí, tá? E tem o cimento do tipo alto forno, com 60% e 70%, isso aí é questões de massa, né, de composições, tá? E da pozolana, 25% e 40% de material pozolânico, né? Então, traz essas características, aumenta esse tipo de material nesse cimento. Cimento que tiver antecedente de resultados de ensaios de longa duração ou de obras que comprovem resistência aos sulfatos, tá? Isso também a gente pode falar, né, através desses ensaios aí, que, né, aquele cimento ele tem resistência a sulfatos, tá? Mas isso tem que ser comprovado, ok? Aí tem o cimento de baixo calor de hidratação, BC, né, que também tem essas características, recomendado para obras grandes, né, para não ter uma liberação de calor muito grande, né, principalmente no momento da concretagem, né, porque se é uma obra grande, né, tem um grande volume de concreto a ser lançado, não é interessante que esse calor de hidratação seja alto, tá? Então, ele abaixa o calor de hidratação. E nós temos o cimento Portland branco, tá? Que é só mesmo, né, a cor dele, né? Ele pode ser estrutural, mas ele também tem aplicabilidade não estrutural, só mesmo para dar aquela cor, tá? Mais fins estéticos, tá? E aí também essas características desses cimentos, tá? Tanto o cimento RS com resistência a sulfatos, tá? Tá tudo descrito nessa norma 16697, tá? De 2018, vem falando dessas características, das composições de cada um desses tipos de cimento, tá? E aí tem um quadro geral, né, que mostra as propriedades, né, mais importantes desse cimento, desses tipos de cimento, tá? E aí mostra o padrãozão aí,
né, para quem quer buscar algo de imediato, né, com a finalidade que deseja, né, vem aqui e olha as características de cada um desses materiais, tá? Esse quadro é importante ter aí, tá? Então, gente, eu vou encerrar a aula por aqui, tá? Alguém levantou a mão, Júlia? Eu não vi, desculpa. Queria perguntar alguma coisa? Não tem problema. Ô, Gal, na verdade, eu gostaria de te falar que a gente poderia ver a possibilidade de estar encerrando essa aula até no máximo 19h15, porque o que acontece? Até mesmo durante o ensino presencial, a aula que inicia às 17h30, ela termina às 18h, não sei se é 18h35, aí teria um intervalinho de 10 minutos. Isso. Como a gente corre o horário direto, aí assim, não teria problema se nós não tivéssemos uma aula agora às 19h25. Mas às vezes fica um pouco cansativo, né, pela questão da visão. E também, às vezes, a gente entra um pouquinho atrasada na outra aula. Mas aí só se tiver possibilidade mesmo. Não, tem sim, gente. Vamos fazer o seguinte, então. Só me avisem para eu encerrar a aula 7h15, tá? Vai ter dias, no dia do seminário, eu não vou conseguir fazer isso, tá? A gente vai tentar. Mas nas aulas normais, tá? Vocês me avisem, assim, com 5 minutos de antecedência, para a gente encerrar a aula 7h15, tá? Que eu também acho muito cansativo ir correndo, falando e tudo mais. Nossa, mas é 7h10 que termina, não, essa aula? Não, termina 7h25. Não, é 7h10, porque ela começa às 5h30. Ah, é? Nossa, então tô olhando a hora. Sim, aí semana passada você passou do tempo. E essa semana também. Eu passei do tempo todos os dias. Todos os dias eu passei do tempo. Então, assim, me avisa, então, gente. Então, 7h10 acaba a aula, né? Professora, encerrar a aula, então. Oi. Eu tenho uma dúvida. Esse filler, ele é como se fosse a escória, serve como um inibidor, um aditivo? Eu nunca ouvi falar dele. Do filler que você falou? Ou da escória? Não, do filler. O filler, ele é um material calcário. Ele é um calcário, tá? Só que eles passam no moedor e deixam ele bem fino. Bem fino, tá? E aí, deixa eu ver aqui o que ele inibe. Porque, na verdade, cada adição tem uma particularidade, né? A pozolana, ele aumenta a impermeabilidade, né? A escória aumenta essa resistência aos sulfatos, né? O filler, ele vai agregar no cimento, tá? Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Seria como se fosse diminuir o tempo de pega? Essa que seria a minha dúvida. Mas deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira para você, tá? Deixa eu só confirmar aqui para você. Eu passei aqui da página. Na verdade, é exatamente isso, tá? Ele vai inibir essa... Na verdade, ele aumenta a resistência inicial do material. Porém, ele acaba aumentando o calor de hidratação desse material, tá? Ele acaba aumentando um pouquinho a resistência inicial do material, né? E quando a gente vê que o material ele tem uma resistência inicial elevada, isso significa que a gente está aumentando o calor de hidratação dessa mistura, tá? Então, o filler, ele tem essa característica aí, tá? E ele também tem aquela característica da pozolana de reduzir os poros do material, tá? Porque ele é bem fino, então ele acaba entrando nos vazios desse material, tá? Diminuindo o índice de vazio dele também. É isso. Depois eu vou explicar com melhor detalhe o calor de hidratação, tá? Mas o filler, ele entra com essa porcentagem, com esses materiais que vem do calcário, tá? Além de que ele reduz os custos, né? E melhora o acabamento por ser mais fino. Exatamente. Ele reduz o custo, foi o que eu falei lá naquele vídeo. Porque acaba que, quando você tem uma fábrica de cimento, você tem o calcário, você precisa do calcário, né? E aí, você acaba adicionando esse filler para reduzir o custo com o clicker mais o gesso, né? Então, aí você adiciona um pouquinho desse filler
aí. Por isso que nessas composições, né, tem uma certa porcentagem de filler que eles deixam acrescentar no material. Ok? Entendi. Mais alguma pergunta, gente? Prometo que semana que vem eu encerro a aula 7h10, tá? Na verdade, semana que vem a gente não tem aula, né? Semana que vem é estudo autônomo, né? Para vocês. É? Acho que não. Não é não, gente? Eu acho que é em março, hein? É em março. É em março? É. É em março? É porque eu dou aula no técnico e no técnico tem. Aí eu tô perguntando Semana que porque vem eu é o achei quê? Dia 1º? É semana de... Tem aula, tem aula. Tem? Então, nossa, eu coloquei A no cronograma. pausa é em fevereiro, é dia 8 de fevereiro. 8 a 15. Ah, tá. Então, gente, De se eu fevereiro tiver não, de março, desculpa. de março, É. deixa eu ver se eu coloquei aqui coisa errada então, gente. Não, no cigarro você colocou certo, tá Eu certo. coloquei certo? Quer dizer, eu não sei, a menos que não seja essa data, mas no cigarro tá assim. Não, é isso mesmo, gente, desculpa, é verdade, tá certo. É que eu confundo, é que para o técnico tem o estudo autônomo, para vocês não, para vocês é em março, é isso mesmo, para vocês é em março, lá dia 8 de março. É isso mesmo. Já sai da aula, que começou uma outra, beleza? Tá. Tchau. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, boa Tchauzinho pra noite. vocês. Obrigada. Até mais, viu? Boa Tchau. noite. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Até mais. Grossmar, deixa eu perguntar. Em relação Diga. aos relatórios que a gente vai entregar, é para separar cada um dos ensaios?